Olá, gente. Na nossa aula de hoje, a gente vai passar a analisar o impacto que o surgimento da escrita trouxe para o direito. Não apenas para a codificação, mas também para o estudo e para o desenvolvimento do direito, tal como conhecemos atualmente. Num determinado momento da sociedade, com o crescimento das tribos primitivas, as primeiras sociedades, começaram a ganhar um contorno de maior complexidade. As relações entre as tribos, entre as sociedades, começou a existir de forma um pouco mais intensa, e não de forma tão violenta como antes. E por conta disso, a mera transmissão dos costumes como uma fonte do direito, deixou de ser suficiente para regulamentar essa relação, tanto entre indivíduos como entre as sociedades, as relações existentes entre as sociedades. A partir desse momento surgiu na região da Mesopotâmia, a Mesopotâmia compreende aqui a região entre rios, no caso o rio Tigre e o rio Eufrates, que atualmente se refere à região próxima ao Iraque, ao Kuwait. Surgiu no momento uma técnica de gravação em placas, de argila úmida, até mesmo de pedras com menos frequência, de símbolos que transmitiam efetivamente ideias. Essa técnica recebeu o nome de cuneiforme, justamente por conta das cunhas que eram utilizadas para gravações e é considerada a primeira forma de escrita conhecida. Então a gente passa aqui do momento dos povos ágrafos, aqueles sem escrita, agora para uma nova forma que já agora a codificação já se pode colocar através de símbolos, através de gravações em pedras, e através dessa técnica chamada cuneiforme, onde são gravadas através de cunhas nas argilas, e essa é considerada a primeira técnica de escrita. Então, com o advento da escrita, as normas sociais e comportamentais e até mesmo religiosas puderam ser registradas e consolidadas, tal como conhecemos atualmente, possibilitando uma nova concepção de direito, não apenas sua formação, mas também na própria transmissão das ideias, nas normas e nas regras produzidas. Com o surgimento da escrita, grandes codificações foram fomentadas, foram estimuladas nas primeiras sociedades, consideradas grandes, complexas, após esse surgimento. Então, a partir de agora, a gente vai tratar dessas primeiras leis escritas. Ok? Eu quero que você tenha bem atenção, que a gente vai sair de um estágio dos povos ágrafos para passar agora para um estágio onde essas leis elas passam a ser registradas, a ser documentadas de forma escrita. A primeira grande lei, grande consolidação, grande compilação de normas escritas que se conhece atualmente é o Código de Ur-Nammu, que faz referência ao rei Namu da cidade de Ur, cidade essa que também foi cidade natal de Abraão. Apesar de indícios da existência de codificações anteriores ao Código de Ur-Nammu, comprovadamente o mais antigo que se tem é esse código. Esse código foi escrito em tabletes de argila e dispõe de costumes reduzidos, costumes religiosos e também de decisões proferidas em casos concretos ocorridos nessa sociedade. Inclusive, derivados desse período, foram encontradas diversas placas de argila contendo transcrições de atas de julgamento que foram realizadas nesse momento histórico. A principal contribuição do Código de Ur-Nammu se refere à possibilidade da conversão de penas corporais, penas violentas em penas pecuniárias. Nós vimos na aula passada, falamos de tipos de penas, de penas agressivas, penas violentas, penas cruéis. E aqui o Código de Ur-Nammu ele já traz a previsão ou a substituição desse tipo de pena em penas pecuniárias. Para a época, afinal de contas, esse código foi escrito há mais de 2000 anos antes de Cristo, é considerado uma grande evolução, e também reduziu consideravelmente a violência e o grau de crueldade das penas então expostas. O que hoje são tipos de penas como lesão corporal, roubo, sequestro, no Código de Ur-Nammu já havia previsão legal. Ou seja, algumas normas que nós temos hoje, atualmente, uma noção, uma intuição de que seriam coisas recentes, ou pelo menos não tão antigas,
né, e que até o momento surge com frequência com grande inovação legislativa, na verdade elas já tiveram início há quase 4.000 anos atrás, não sendo novidade alguma. E isso se reforça inclusive a importância do estudo da história do direito, da nossa disciplina, pois ao que conhecemos essa trajetória, essa formação de construção, não só das sociedades, mas também dos institutos jurídicos que foram criados como limitadores, como norteadores para pautar as condutas, as relações interpessoais. São institutos extremamente antigos e que vêm evoluindo ao longo de séculos, e por conta disso, bastam ser aperfeiçoados para se alcançar uma resposta adequada à reprimenda que se pretende. Ou seja, essas penas que a gente já imagina no caso de roubo, de sequestro, que o Código de Unamu já trazia essa previsão, a gente observa que na realidade só foi havendo uma atualização ao longo do tempo. Não são práticas recentes, mas são práticas que já datam de muito tempo antes. E já tem registro desses códigos primordiais para a nossa matéria. Apenas para ilustrar melhor a disposição normativa do Código de Unamu, eu gostaria de fazer uma leitura breve de alguns dispositivos, para que vocês tenham conhecimento, que demonstram bem o grau de desenvolvimento da sociedade e também as penalidades que eram impostas pela transgressão de algumas normas nesse período. Por exemplo, se um homem com um soco arranca um dente de outro, deverá pagar-lhe 5 moedas de prata. E essa previsão constava do Código de Unamu. Ou seja, um delito equivalente à lesão corporal, que a gente conhece hoje, porém a sanção estabelecida não era uma privação de liberdade, não eram sanções corporais, não era isso, mas meramente uma pena pecuniária, como uma retribuição, uma indenização àquele que sofreu a agressão. Bem diferente se você parar para analisar a aula passada, onde tinha as penas cruéis, onde se aplicava torturas, decapitações, esquartejamentos. Já começou a ter uma diferença muito grande após a codificação do Código de Unamu. Ou seja, um delito equivalente à lesão corporal, como nós vimos, ele, ao invés de se aplicar uma pena agressiva, ele se aplica uma pena pecuniária, substitui. Então, um segundo dispositivo interessante, que também consta do Código de Unamu, diz respeito ao sequestro. Consta do código, se um homem sequestrar alguém, pagará 15 moedas de ouro. Mais uma vez, o código traz uma previsão de uma substituição por pena pecuniária. Ainda no item 8 desse código, traz uma previsão, se um cidadão fraturou o pé ou mão de outro cidadão durante uma rixa, pelo que pagará 10 ciclos de prata. Outra substituição, se o cidadão atingiu com uma arma e ele fraturou um osso, pagará uma mina de prata. Se o cidadão cortou o nariz de outro cidadão com um objeto pesado, pagará 2/3 de mina. Como podemos ver, do mesmo modo que a lesão corporal tratada anteriormente, não havia uma sanção restritiva de direitos ou privativa de liberdade. Optou-se meramente por uma pena pecuniária, como uma compensação pelo mal causado, o que mais uma vez reforça a ideia, a intenção de se diminuir o grau de crueldade de algumas penas. Porém, essa ideia de redução da crueldade das penas, da barbárie, da extrema violência imposta, não foi abandonada por completo, e alguns dispositivos mantiveram as sanções duras, rígidas, extremamente violentas, sangrentas, tal como existia desde o direito dos povos primitivos. Para ilustrar isso, irei dizer o que constava desse código em relação ao crime de roubo, por exemplo, que é o tipo penal obviamente conhecido de todos, existente até hoje. Para vocês terem uma noção, no Código de Unamu dizia, se um homem rouba, deverá ele ser morto. E o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe que não houve um abandono por completo da barbárie, da violência que existia, mas de certo modo já se observava nessa sociedade uma gradação entre penas. Existia ainda que de forma primária, arcaica, pouco desenvolvida, uma técnica mínima de proporcionalidade entre as penas. Se você for perceber, o crime de roubo já se diferencia de uma lesão corporal na sua proporção, ou seja, o crime de roubo seria mais grave, por consequência, a sanção também seria
né, uma pena muito maior, no caso aqui, a morte. Essa sociedade já conseguia distinguir a gravidade dos delitos e, consequentemente, conseguia fazer uma distinção, estabelecendo penas proporcionais a cada delito de acordo com a gravidade que ela atribuía para esses crimes. Um outro código, uma outra codificação igualmente relevante, igualmente importante ao Código de Unamu, né, diz respeito ao Código de Esnuna, que data aproximadamente de 1930 a.C. Durante esse período, Babilônia foi dividida em várias cidades e estados, né? De forma que aquela evolução social, até então existente, no sentido de reunir, de aglomerar sociedades, de reunião, isso nesse momento histórico foi pouco perdido. Houve não chega a ser um retrocesso, né? Mas um modelo social anterior passou a existir. Houve um retorno àquela compartimentação de sociedades que voltaram a se comportar de forma estanque, perdendo um pouco da unidade da região da Mesopotâmia, que tinha adquirido anteriormente. Ou seja, antigamente os povos eles viviam de forma separada, né, em tribos, em clãs, e essa sociedade ela foi se organizando, ela foi se organizando, se aglomerando num só lugar, né? E aí a gente viu isso na Mesopotâmia e por conta disso também, embora a complexidade, mas as codificações começaram a existir das normas, principalmente na seara penal, mas isso foi mudando, né, com o tempo. Na Babilônia já houve um processo contrário, já houve um retrocesso, começaram a dividir cidades e estados, né, começaram a se dividir, então com isso perdeu aquela unidade existente na Mesopotâmia, né, e mudou novamente a forma de se aplicar. Então o Código de Esnuna ele possui aproximadamente 60 itens, 60 artigos, né, que mesclavam tanto o direito penal quanto o direito civil. Nessa época ainda havia um desenvolvimento técnico-científico que proporcionasse, não havia nesse caso, que proporcionasse a elaboração das normas, tal como nós conhecemos hoje, com divisões perfeitas de temas, com uma disposição topográfica das normas adequadas, uma organização por assuntos, enfim, ainda eram normas primitivas, né, normas originárias que mesclavam diversos institutos dentro do mesmo dispositivo. Uma contribuição relevante nesse código diz respeito ao direito de família e à responsabilidade civil. Por exemplo, o artigo 5º do Código de Esnuna estabelecia que se um barqueiro fosse negligente e deixasse o barco afundar, responderia por tudo aquilo que deixou afundar. Né? Se nós observarmos, isso aqui era indícios, uma sinalização de uma responsabilidade civil em tempos muito primitivos. Na verdade, a responsabilidade civil foi um instituto com o qual a sociedade de 2000 anos antes de Cristo já se preocupava. Ou seja, não tem nada de moderno, não tem nada de novo no que a gente vivencia hoje. Na verdade, o que nós observamos é meramente uma evolução, uma reprodução, uma atualização, conforme os preceitos atuais que dispomos, né, nos nossos dias. E aqui a gente vai dar uma pausa e na nossa próxima aula a gente vai passar uma análise do Código de Hammurabi, uma análise mais detalhada, né, que data do Código de Hammurabi mais ou menos de 1690 a 1694 a.C. Então o Código de Hammurabi é considerado um documento jurídico de maior importância no mundo antigo. E na nossa próxima aula a gente vai falar de forma pormenorizada a respeito desse código tão importante. Aguardo você.